Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Educa Brasil. Eu sou a professora Dinamara Machado e nós, no Educa Brasil, produzindo conhecimento a partir da plataforma da TV Profissão, sempre discutimos com você quais as possibilidades de profissão a partir de uma determinada temática. Sim, por que eu falei nós? Porque nós fazemos em parceria o Educa Brasil, produzindo conhecimento. Eu convido vários profissionais para que demonstrem um pouco da sua carreira e que possamos discutir determinado assunto. E este assunto você vai atrelar a uma determinada profissão, para te mostrar, para que todos nós possamos perceber que as características da interdisciplinaridade desse profissional que tem as competências para o novo século estão atreladas em várias áreas do conhecimento. Então, seja bem-vindo, bem-vinda ao Educa Brasil. Eu te faço esse convite. E hoje, a nossa convidada mais que especial é a professora ou uma profissional que trabalha com sustentabilidade há muito tempo, Ana Zatar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professora Dinamara, né? Conhecidíssima aí no mundo da educação e que faz grande diferença na vida das pessoas. É um prazer enorme estar aqui hoje falando um pouquinho sobre sustentabilidade na educação física, na educação em geral, na nossa vida, no nosso dia a dia, e como que isso pode entrar, né, eu falo que ele entra, mas não ocupa espaço, porque quando a gente internaliza, faz parte da gente, quando aquilo está automático, e eu acho que é essa venda que está nos nossos olhos que a gente tem que tirar e enxergar novas possibilidades aí de atuação, inclusive profissional, que é um mercado aí que está crescendo muito, e que a gente tem que explorar e tem que realmente abraçar, porque só assim, quando todos mudarem, é que o mundo vai mudar, né, e que seja para melhor. Bom, professora Ana Zatar, seja muito bem-vinda mesmo à Educo Brasil. A gente recebe você assim a partir de uma perspectiva, vamos discutir corpo e mente. Mas eu sempre tenho uma pergunta assim inicial. Veja, na plataforma da TV Profissão, associada, e ela está em multiplataformas, esse programa vai ser assistido pelas famílias, por aquele jovem que ainda não sabe o que vai ser quando crescer, responder aquela pergunta básica. E eu pergunto aos meus convidados, o que te trouxe ao Educa Brasil? Como que você construiu a sua carreira, professora Ana Zatar? Então, sabe, Dina, às vezes eu olhava para a minha carreira, assim, para a minha vida, para a minha formação, eu pensava, puxa vida, mas será que eu não estou focando em nada? Será que eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo? E aquilo, às vezes, era uma coisa que me incomodava, de não estar focada em uma coisa só. Até que, mesmo sem querer, um dia parece que a ficha caiu, parece que a onda quebrou, porque daí tudo começou a fazer sentido. Por que eu achava que eram coisas separadas, mas que, na verdade, tudo estava interligado, tudo fazia parte de mim. Eu tive a felicidade de já ter uma família que se preocupava com algumas coisas, assim como a questão da educação, a questão de meio ambiente, a questão de se interessar, uma coisa muito forte que eu acho que vem de família, é se interessar pela história das pessoas. O meu pai falava muito isso, quando você está conversando com alguém, se interesse, queira saber a vida, a história daquela pessoa, o que compõe, porque muitas vezes a gente está falando com as pessoas, a gente não tem ideia do que está por trás, do como aquela pessoa é daquele jeito. Ou às vezes a gente julga, né? Porque, puxa, ela está sendo assim, ou para mais, a gente não tem ideia. Então, meu pai sempre falava, se interesse pelas histórias das pessoas, conheça as pessoas. E nisso, acho que nisso que fica às vezes no inconsciente da gente, né? Porque não é assim, você faz a lição certinha. E aquilo eu acabava fazendo sem perceber. Então eu achava que eu estava focando em coisas diferentes, mas que num momento da minha vida eu vi que a educação física, eu fiz 2 anos de artes cênicas que eu não concluí, que o esporte que eu sempre pratiquei, a questão da sustentabilidade, que ela explodiu há 2 anos aí em rede social, mas que na verdade já venho desde pequena. Tudo isso era a Ana, era o que me formou e que, como eu sempre busquei alinhar,
em trabalho voluntário, em tudo que eu fazia, que nem a gente estava conversando aqui nos bastidores. A Ana que está de férias é a mesma Ana professora. Eu tenho que ter uma linha que não pode ser muito divergente. Eu tenho que ter assim uma coerência nas minhas ações, né? Então essa Ana, ela é professora, eu costumo falar, começo minha descrição, mãe da Júlia, tem uma filha, é uma empresária, é dona de perfil em rede social que fala de sustentabilidade. Então, essa pessoa que já passou por várias situações aí, profissionais, hoje atua no ensino superior, e mistura tudo. Isso daí tenta tirar o melhor, tenta aprender muito com as pessoas e tenta passar aquilo como exemplo prático de vida que é possível fazer e que a gente consegue sim transformar a nossa vida com as nossas ações. Basta a gente mudar um pouquinho por dia. Olha aí, professora Ana Zatar, dando o seu depoimento, como foi a construção da sua carreira. E a Ana aqui colocou uma questão muito importante, o papel da família, né, Ana? Então, você que é pai, aí é mãe, é tio, é pai, uma família de 2 pais, de 2 mães, ou seja, as novas famílias. Mas o importante, se você tem uma criança, um adolescente em formação, qual é o seu papel com essa criança e com esse adolescente, né? Essa perspectiva de ajudar na construção desse novo ser social, um novo ser social que vai viver numa sociedade, né? Quais são os princípios dessa sociedade. E uma outra questão muito importante que você fala é o cerne da Ana Zatar continua sendo o cerne da Ana Zatar, né? Ela pode atuar em diferentes frentes, mas ela continua carregando os seus princípios, os seus valores. Então, aqui no Educa Brasil, produzindo conhecimento, o que fica de recado dessa construção da Ana Zatar, enquanto uma profissional que hoje vem aqui discutir corpo e mente? Então, famílias aí que têm jovens em atuação, os professores, né? Nós somos professores, o papel que nós temos para os que estão ainda em processo de formação. Ainda nós somos espelho, né, professora Ana Zatar? Com certeza, o que a gente faz vai repercutir muito ali. E então, às vezes eu trabalhei uma época com coordenação pedagógica, então eu trabalhava muito com os professores e às vezes eles me perguntavam, tá, mas o que você está falando? Então você quer dizer que eu não posso fazer tal coisa ou que eu posso? Eu falei, olha, cada um vai poder fazer o que quiser fazer, só que a gente vai ter que arcar com as consequências daquilo que a gente fizer. A gente é exemplo, a gente está lá fazendo, tendo uma atitude frente a aluno, frente a uma comunidade escolar. Você pode fazer o que quiser, mas vai ter uma consequência daquilo. Então a gente tem que estar ciente de que a gente vai arcar com aquilo que a gente estiver ali, né, disposto a fazer ou pagar o preço. Essa questão da família, eu acho tão legal e tão importante, uma lembrança minha de infância, professora, que eu lembro que eu estudava de manhã, chegava em casa para almoçar, e na hora do almoço, meu pai perguntava o que eu tinha aprendido na escola. E ele gostava de escutar conteúdo mesmo. Olha, não, hoje eu aprendi isso, isso e aquilo. Então era muito interessante, porque aquilo me motivava. Ele era como se eu estivesse contando uma notícia, um acontecido, mas ele queria saber o que você aprendeu hoje. E acho que isso faz com que eu enxergue o aprender de uma forma leve. Para mim, aprender é legal. O aprender é muito bacana. E às vezes eu vejo que tem amigas minhas que falam assim, nossa, mas você estuda muito, você fica fazendo muita coisa. Enquanto está todo mundo se divertindo, eu estou estudando, mas não é que eu estou estudando e aquilo está sendo ruim. Está sendo muito legal porque eu estou aprendendo alguma coisa e muitas vezes não é da forma formal. É informalmente, de algum conteúdo que eu vi que vai ser legal para eu compor isso que eu quero para a minha vida. É interessante, você constrói uma imagem, não sei, uma ideia, uma caminhada, um legado, talvez a palavra que mais se encaixa é legado, né? O que a gente está deixando? Se eu não existir agora, se eu acabar agora aqui, o que eu deixei como legado? Quando falarem na Ana, o que a Ana deixou? Eu acho que essa pergunta a gente tem que fazer. E quando a gente tiver uma resposta que a gente goste, eu acho que a gente está no caminho certo.
Muito bonito isso, professora Ana Zatar. Mas você disse que você também é empreendedora, né? Uma professora empreendedora. Qual é esse lado empreendedor, né? Porque essas novas situações que nós vivemos na sociedade hoje, muitas pessoas têm apatia, ficam assim, não vou fazer isso. Mas o que é esse lado empreendedor? O que a Ana Zatar faz além da docência? Por favor. Então, além da docência, eu faço decoração de presentes personalizados. Então, eu queria achar um nicho para mim, eu queria alguma coisa que fosse realmente especial e que encantasse. E há uns 18 anos, mais ou menos, eu estou nesse ramo de decoração de porcelanas. Então, nas porcelanas, eu passo carinho, amor. Quando a pessoa vem encomendar uma peça comigo, ela está gastando o tempo dela pensando no que ela vai para a pessoa. Então, isso a gente já compõe um presente nesse momento. E então, assim, inclusive eu estou aqui no meu escritório, que é meu ateliê, que é onde eu monto tudo aqui, sabe? Esse espaço aqui, eu tenho tudo aqui. Eu tenho desde um estúdio para a gente gravar uma aula, até tem um outro ambiente ali onde eu guardo uma matéria-prima, o forno para fazer a queima. Então, esse aqui é o meu espaço de trabalho aqui em casa. E o slogan é presentear com carinho e originalidade, é fazer aquela pessoa se sentir especial. Só que o interessante é que isso está amarrado também com tudo o que eu faço. O fato de eu pegar, por exemplo, eu estou aqui com uma caneca na mão, né? O fato de eu estar com uma caneca na mão, eu penso que eu não posso, no ambiente escolar, achar que é normal gastar vários copinhos descartáveis. Então, a gente cria, a partir de um conteúdo que é de empreendedorismo, a gente criar ações que elas podem acontecer num ambiente de trabalho, num ambiente profissional, e isso faz com que eu pense que tipo de produto eu tenho que ter para alinhar com tudo, né? Com a questão da sustentabilidade, a questão da minha profissão, porque ficaria incoerente eu ter um produto que não alinhasse. Isso já era uma preocupação minha desde faculdade. Eu pensava, puxa, tem profissões que elas não contribuem para um crescimento da sociedade, elas podem dar dinheiro, mas elas não contribuem. E a gente tem isso muito até hoje, né? Então, essa sempre foi uma preocupação minha. Talvez algumas pessoas, porque seja a única possibilidade, né? A gente não pode julgar também, porque às vezes a pessoa precisa sobreviver, a pessoa precisa ganhar dinheiro, porque a gente está num mundo que é material. E ninguém vive só de sonhos, só de coisas assim que a gente idealiza. A gente precisa de coisas materiais. Então, eu tento alinhar tudo isso. A Ana empresária, ela surgiu eu queria complementar. Teve uma época que eu trabalhava, eu era funcionária pública e a gente rodava muito assim. Ganhava um prefeito, você estava num lugar, daí mudavam, você ia para outro lugar e a gente ficava naquela montanha-russa. E aquilo me incomodava muito, incomodou tanto que eu exonerei. Eu pedi exoneração para vir para a rede privada e para empreender. E não me arrependo, gosto muito e acho que a gente acaba tendo assim uma liberdade de se expressar maior, de fazer as coisas, né? Então, por isso que eu comecei a empreender, professora, e vim hoje empreendendo, dando aula, e quando eu vejo está tudo misturado, tudo junto, assim, o conhecimento ele vai alinhando, e se eu sinto que está saindo, eu já tento puxar para aquela minha espinha dorsal, que é o que eu acredito. Maravilha, muito bem. Aí, Ana Zatar, como um exemplo para você que é jovem, que está nessa perspectiva de construção, quem é você daqui 20, 30 anos, né? Como que você se reconhece, se você vai responder com felicidade o prazer do seu legado. Professora Ana Zatar, vamos falar de corpo e mente? Qual é essa temática nossa de corpo e mente? Será que está atrelada à questão física, mente? Por onde vamos caminhar, sendo você uma empreendedora e uma profissional de educação física? Então, acho que quando a gente fala em corpo e mente, a primeira coisa que vem é exercício e um descanso. A gente pensa muito no corpo e mente, uma coisa do corpo em movimento,
E, às vezes, a gente acaba esquecendo que a gente compõe aí um mosaico com vários elementos que a gente precisa para ter o corpo em equilíbrio. Então, quando a gente fala em corpo e mente, se a gente for pensar em corpo, o corpo ele precisa de alimento, o corpo precisa de água, o corpo precisa de repouso, o corpo precisa de lazer, o corpo precisa de uma espiritualidade, o corpo precisa de muito mais do que às vezes a gente pensa que precisa, que às vezes a gente deixa de lado algumas coisas e a gente percebe que ele dá sinais ali que não está legal, uma dor física, uma depressão, uma vontade de não fazer nada. Isso tudo, quando a gente fala em corpo e mente, as coisas elas vão casadinhas ali. O que, que a gente faz para o nosso corpo? O que, que a gente faz para a nossa mente? O que, que a gente está fazendo para manter esse equilíbrio? Eu costumo falar assim, não importa a pergunta, a resposta, ela é equilíbrio. Essa percepção que você acaba de colocar é muito importante, né? Esse equilíbrio, né? Também do que nos é colocado e que nós vamos, ao longo do tempo, colocando isso como verdades absolutas, né? O corpo e a mente, o modelo de corpo, a perspectiva que você tem do entendimento. Com certeza, quando você começou a trabalhar com sustentabilidade, você falou aproximadamente 18 anos, as pessoas olhavam e falavam assim: o que, que passa pela cabeça dessa pessoa? Por que, que ela está trabalhando com esse conceito? Porque nós tínhamos uma outra perspectiva social. Então, atrelar as perspectivas que se tem na sociedade e a perspectiva individual é um exercício que também exige bom senso, né, professora Ana? Uhum. Então, Dinamara, você falou uma palavrinha no começo que tem tudo a ver, que eu acho que é o que vai dar esse norte a qualquer conteúdo, que é a interdisciplinaridade. Então, quando a gente adota uma postura interdisciplinar, realmente a gente está alinhado com aquilo. Porque quando a gente fala em interdisciplinaridade, a gente está alinhado, inclusive, à questão da afetividade. Você gostar daquilo, você fazer aquilo de forma amorosa. O conteúdo, ele não prevalece apenas o conteúdo. O que mais que a gente tem aí que compõe esse mosaico, né? Então, quando a gente fala de interdisciplinaridade, eu tenho que casar tudo. Eu tenho que colocar tudo, é como se fosse uma receita. Não vai só farinha na receita. Vai farinha, vai fermento, vai ovo, vai açúcar, vai sal, vai um óleo, e a gente vai ter que colocar um pouquinho de cada. Então, a interdisciplinaridade, quando a gente entender bem o que ela significa, e quando a gente conseguir colocar em prática, a gente vai começar a abrir um pouco mais essa barreira que existe. Então, quando a gente às vezes está falando, que nem está falando lá de uma questão, a gente vai fazer um evento, por exemplo, na academia, um evento na escola, no local de trabalho. Quando eu estou lá trabalhando um conteúdo de forma mais pragmática ali, não penso que aquele conteúdo ele tem que sair do papel, ele tem que criar vida, ele tem que ter raiz, e ele tem que chegar nas pessoas, eu preciso alinhar que esse evento ele aconteça mais próximo daquilo que é a proposta da minha escola, ou assim, são as bases né, a visão, os valores do trabalho. Então, se eu penso, eu tenho uma escola que favorece essa questão, que dá muita ênfase a essa questão da sustentabilidade, eu preciso pensar num evento sustentável. Eu preciso pensar quem são os fornecedores, eu preciso pensar que tipo de material que eu estou colocando, eu preciso pensar, e o descarte disso tudo? Então, a gente tem hoje muita coisa a ser feita. Só que, às vezes, essa questão de que, já é assim, já foi assim, está sendo assim, a gente não quebra essa onda, a gente não vira. Lembra quando a gente teve a mudança da lei antifumo, que as pessoas fumavam, né? No ônibus, no avião, no restaurante, eu tinha professor que fumava dentro da sala de aula. Colocava o braço para fora, assim, e estava a fumacinha ali. E a gente adolescente e o professor fumando na porta. Quando teve a lei, logo todo mundo aceitou, não teve resistência. Foi uma coisa muito que quebrou, a onda foi, todo mundo, beleza. Hoje, se alguém fumar num ambiente fechado, as pessoas vão reclamar.
Então, a gente tinha base, a nossa sociedade, ela tinha base, ela já estava com o terreno apropriado para que isso acontecesse. Diferente do que aconteceu quando teve a lei seca. Na lei seca, as pessoas até hoje, eu nem lembro que ano foi, 2010, 2011, a gente até hoje tem pessoas que principalmente da minha geração, que elas continuam pegando um carro após ingerir bebida alcoólica. Por quê? Porque elas não estão pensando que porque pode matar uma pessoa, a gente perde os reflexos, a gente fica mais lento, e a gente pode acabar com a nossa vida e com a vida das pessoas. Às vezes as pessoas falam, mas é que não vai ter blitz, não tem blitz. Não é por causa de blitz, é por uma coisa muito maior. E é assim que eu enxergo que o conhecimento ele tem que ser aplicado de forma interdisciplinar, que ele vai deixar de lado aquilo que só o ambiente escolar, ele tem que criar raiz, tem que criar galhos e entrar aí na sociedade e a gente realmente mudar. Eu acho que é por aí, professora. Quando a gente fala na perspectiva de corpo e mente, né, da saúde do corpo e mente, muitas pessoas pensam numa característica, principalmente anos 80, que e no Brasil, no caso, o impacto que a televisão tem, né, a televisão tem um impacto no Brasil muito grande, ou melhor, nos povos latinos-americanos, né, todos nós aqui latinos-americanos, que é a questão de que você tem que estar sempre muito bem preparado, né? E aí a sua mente vai estar bem. E não é isso. Não é só ter um corpo bombado, vamos colocar bombado, que vai te fazer uma pessoa melhor. E aí você traz essa perspectiva de que é uma questão interdisciplinar. Quer dizer, para o corpo e a mente estarem o que nós podemos conceituar como bons, o que de fato ele precisa? Ele precisa de vários elementos. E aí, puxando para a televisão e na sua fala, eu queria partir para uma questão seguinte. Primeiro, corpo e mente é interdisciplinar, uma questão está ligada na outra. Eles não são separados. Mas existe uma perspectiva, até que conversávamos nos bastidores, do que é posto culturalmente, que é o que você acabou de falar. Então, culturalmente, nós temos uma percepção de corpo. Culturalmente, nós temos uma percepção do que é uma pessoa bem mentalmente, equilibrada. Né? E por isso até que muitas pessoas escondem que vão a um psicólogo, porque nós estamos numa sociedade que por muito tempo era vergonhoso falar, ele vai no psicólogo, ele vai no psiquiatra, porque era vergonhoso, né? Então, assim, tem uma questão cultural posta, né? Porque não é como o cigarro, pare de fumar. Ao mesmo tempo, se a gente pega essa questão cultural, nós podemos ver, há 30 anos se convive com a AIDS, e mesmo assim nós temos jovens que ainda têm AIDS, e continua evoluindo a questão de AIDS entre os jovens, que é uma questão de consciência, então é cultura e atrelada à consciência. Então eu gostaria que a professora continuasse falando no aspecto do corpo e mente, porque hoje a gente já fala, não é dissociado, é completamente associado à questão do corpo e da mente. E a questão da indústria cultural em cima disso, né? Da cultura que tem do corpo e mente. Ela vem forte, e ela vem, eu falo, massacrando mesmo, né? Vem massacrando as pessoas ali, que às vezes elas vão correr atrás de uma coisa que elas nunca vão conseguir. Porque às vezes não vão ter disciplina, ou geneticamente já não tem aquele. Mostra um corpo lá de uma pessoa que é geneticamente já propensa a ter um corpo, digamos, né, eu coloco até entre aspas, porque não seria essa a palavra correta, perfeito, porque a mídia coloca como se fosse, e ela vai correr atrás daquilo e nunca vai ter. A gente tem que pensar no nosso biotipo. Então, assim, até essa questão de que é um dos ingredientes que compõe, que seria a espiritualidade, que fortalece até a nossa autoestima, a gente tinha que pensar em ter a gente ser tão forte de autoestima que, independente da forma como a gente é visto daqui para fora, interferisse. A gente tinha que pensar mais na saúde, nisso que a professora falou, da questão da higiene mental, de estar bem psicologicamente. Nós passamos aí esses 2 últimos anos lutando dia a dia ali contra situações que a gente não tinha e que nos desequilibraram emocionalmente. E a gente precisa sim buscar ajuda. Não tem vergonha nenhuma, é
é um dos pilares aí, até no treinamento esportivo, a gente preza muito para essa questão, a gente tem que ter o treinamento em si, a gente precisa ter uma alimentação, uma hidratação, um repouso, acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, porque as pressões, elas são muito fortes, e não diferente do nosso dia a dia. A gente pega uma revista, está lá um corpo malhado, daí agora verão, falam projeto verão, projeto verão, projeto verão. Então é uma coisa que, puxa, então se eu não estou com o corpo do verão, eu vou ficar onde? Eu vou buscar uma estação de esqui para não precisar mostrar meu corpo? É uma coisa que massacra. E eu fico muito feliz quando eu vejo que tem artistas, principalmente artistas, porque eles têm uma visibilidade grande, que trazem o corpo de baile já fora desse padrão que era imposto nos anos 80, 90, aquele corpo lindo e maravilhoso, fora do padrão, mas que no meu olhar é belo também. Já tiveram várias cantoras aí populares e que atingem um grande público que trouxeram essa proposta e que eu acho que foi bem bacana e fez com que outras mulheres, outros homens pudessem aí desmontar alguns monstrinhos assim, né, que tinham dentro de si que faziam estrago. Essa perspectiva de entendimento, né, que o corpo e mente estão dentro de um contexto, né, professora Ana? Não adianta você dissociar sim. O seu contexto, né, e vem desde o contexto genético para o contexto social. Então, o que é esperado de você? Qual é a perspectiva que as pessoas têm de você e o que você pode entregar, né? Então, quando a gente fala de corpo e mente, é assim, o que de fato eu posso entregar? O que eu consigo entregar? Até onde eu vou chegar? Porque senão, daqui a pouco, eu estou completamente preso ao que o mercado está esperando. Então, aí você chega aos 90 sem nenhuma ruga, porque você fez vários tratamentos durante todo aquele momento, né? Porque eu tenho que continuar bela sempre, porque essa é a característica que eu apresento que a sociedade muitas vezes me cobra. Então, acho que essa de reconhecer esse mercado é um primeiro passo para qualquer pessoa manter-se pelo menos equilibrada, né? Até é um dos momentos aqui que a gente fala sempre numa palavra nova, né? E a palavra que eu escolhi, não sei se nem está na hora, mas é que veio no contexto, seria fast training. Seria o que a gente tem hoje, é um treinamento tão rápido que propõe às pessoas que elas treinem determinadas modalidades e que elas consigam perder muito peso em um período de tempo pequeno. Então, são vários apelos aí que a pessoa que ela quer perder peso e ela não quer ficar um ano, de repente, mudando a sua dieta, novos hábitos alimentares, eu vou fazer isso aí, ó. Em 2 meses, ó, daqui nós estamos em novembro, dezembro, ó, num mês e pouquinho eu ainda consigo estar com um corpinho legal para a praia. E a que preço? Às vezes, de uma lesão, ou de não se sustentar por muito tempo. Aquilo vai ser só agora e depois a pessoa volta a tudo que ela era. Isso não tem efetividade. O que a gente precisa buscar é mudanças de hábitos que sejam para melhor, é claro, e que sejam permanentes. Existe essa questão que você acabou de falar, né? Eu vi a semana passada uma máquina que faz todo o exercício para você, entendeu? Então você chega na máquina e ela te movimenta. Opa! E você vai chegar no teu projeto verão com meia hora com uma máquina fazendo atividade física para você. Então, são perspectivas de apelo que o mercado tem, com fórmulas mágicas, né? Como se do dia para a noite você fosse superar um trauma que você teve na infância e que você conviveu vários e vários anos, ou se do dia para a noite você vai fixar aí de 110 quilos para 60, né? Sem uma reeducação alimentar, sem vários e vários anos, e saber que você tem que carregar isso para o resto da vida. Ótima palavra para o nosso momento glossário no Educa Brasil. Você está no Educa Brasil produzindo conhecimento. Hoje a nossa convidada especial, profissional da área de educação física, mas também empreendedora da área de sustentabilidade, Ana Zatar. Ana Zatar, o que mais temos que aprender com você a respeito de corpo e mente? Bom, dentro desse pilar, né, da sustentabilidade, do corpo em movimento, eu acho que a gente consegue
trabalhando com um olhar interdisciplinar, levantar alguns aspectos aí que são do século XXI. Eu gosto muito do que vem aí como proposta, apesar de não ser ainda, não estar democratizado. Ele às vezes fica só no discurso, né, professora Dina? Ele não fica assim, é aquela coisa que a gente fala, mas a gente acaba não fazendo. Então a gente vê tanta coisa bacana, tanta proposta bacana, que é como diz aquela música do latino lá, tudo junto e misturado. Nós temos que ser pessoas que cai na vida, cai no mundo, e todo o conhecimento que a gente tem, que a gente use ele, que a gente faça alguma coisa com ele. Eu vejo às vezes as pessoas, não, mas para que eu vou aprender isso? E é um conhecimento tão rico, que se ela não tiver aquilo, ela não consegue fazer uma discussão com a outra pessoa. E isso é a mente, às vezes a gente destrói a outra pessoa com as nossas palavras. Porque o corpo, a gente olha muito isso do corpo em si. Mas o que movimenta, o que faz com que a gente faça as nossas escolhas? É a nossa mente. E como é que está a nossa mente? A forma de como eu saio de um lugar, como eu deixo aquelas pessoas, ela pode, eu posso estar devastando a vida dela. Né? Era a Madre Teresa que dizia, né? Nunca deixe alguém pior, né? Quando você sair de perto da pessoa, tenha certeza que você deixou ela melhor. Então, veja que coisa importante para a gente tratar essa questão do ser humano. Às vezes, a gente faz transformações que a gente nem imagina. Uma palavra que a gente fale para a pessoa, a gente transformou o dia dela. Às vezes, foi só aquela nossa palavra legal que ela escutou. E que, a partir daquilo ali, ela vai conseguir se levantar e vai conseguir, às vezes, ir para uma academia, se alimentar bem. Uma coisa que eu gosto muito de frisar é a questão do repouso. Talvez por a gente falar tanto em corpo, movimento, né? A gente fala em corpo, parece que é exercício, corpo é exercício, corpo é exercício. Mas a questão do repouso, o repouso ele é tão importante quanto o exercício. Não adianta nada eu me matar de fazer exercício, de ser assim a pessoa que mais treina, se o meu repouso não estiver adequado àquele treinamento que eu tenho. Se eu não dormir. Como que a gente fica quando a gente não dorme? Eu fico insuportável quando eu estou com sono. Sabe, quando vai chegando o horário ali, não é a mesma Ana. Eu sou uma pessoa que geralmente, 90% do tempo eu estou de bom humor, exceto os 10% ali do tempo que já está na hora de eu dormir. Dinamara do céu, não sou mais eu. Ninguém me reconhece. Então, você está acabando de nos dizer que para termos corpo e mente sãos, sadios, precisamos de repouso, professora Ana. A gente precisa Mesmo dormir. sendo jovem, aos 15, 16, 17, 18 anos, ele tem que dormir. E aquela questão que existe que cada pessoa, todo mundo tem que dormir 8 horas. Mas e aí o respeito à questão genética de cada uma? Como que vocês, profissionais de educação física, lidam com isso, né? Dentro da perspectiva quando fazem os treinamentos. Já que todo corpo tem que descansar, existe uma singularidade ou realmente é uma métrica de 8 horas para todo mundo? Não, existe característica, para cada pessoa é uma quantidade de sono. Existe, claro, aquela média que a literatura nos traz, em média, a pessoa de tal e tal idade. Criança dorme bem mais, o adolescente, ele dorme bastante também, ele parece que nasceu para dormir, né, o adolescente, ele chega da escola de manhã, ele dorme a tarde inteira, daí ele dorme à noite também, então ele tem uma necessidade maior. Mas, no caso de um treinamento, vai depender muito também do objetivo, da característica da pessoa, e claro, existe essa individualidade. A gente conhece casos aí que fogem da regra, totalmente. Tem o ator lá, o Miguel Falabella, ele dorme no máximo 4 horas por dia. É pouco, se a gente for pensar no que a literatura nos diz, nessa média ali, mas é o que para ele dá. E também outra coisa, se a gente dormir demais, também não é legal. Passa do ponto, daí parece que a gente não está disposto. Então, existe. Então, cada caso ali vai ser, a gente se conhece. Então, como que a gente poderia fazer um teste? Nas férias agora, as pessoas podem
pegar um dia que elas não têm um compromisso para levantar cedo, se preparar para dormir bem, preparar o ambiente para dormir. Então, ela vai deitar num horário e vai contar o período que ela dormiu e que ela vai acordar bem. Aquele é o ideal de sono. Geralmente, o que acontece com a gente? A gente vai dormir, só que daí eu, no caso, tenho o cachorro, começa a bater a patinha ali, me acorda no meio da noite. Tudo isso atrapalha. Isso é como se a gente tivesse, se tudo que está sendo reposto no nosso organismo, lá as substâncias, tudo que o organismo está organizando, que a gente se levanta como se a gente derrubasse tudo. Acabou tudo, a gente não está repondo, não está sendo reparador. Por isso que a gente precisa prezar pelo sono. Uma coisa que eu faço que é muito errado, eu tenho certeza que muitos daqui fazem. Celularzinho ali do lado da cama. Acordou, o que a gente faz? Pega o telefone e dá uma olhadinha. Aquilo é horrível, é péssimo. Aquilo desperta, aquilo aciona pontos no nosso cérebro que não fazem com que a gente volte para o sono rapidamente. Porque aquilo tem uma coisa que estimula a gente querer ver mais, a gente vai olhar, ver se chegou uma mensagem, se tem uma mensagem no WhatsApp, ou se alguém postou alguma coisa, daí vem uma notícia legal, já quero ler, daí tem uma ideia, eu geralmente tenho ideia de madrugada, e daí eu já resolvo escrever a ideia ali no bloco de notas do telefone. Isso é péssimo. A gente não deve fazer isso. O ideal é não deixar o celular nem próximo, nem dentro do quarto e com o Wi-Fi desligado. Que também é outra questão das ondas de energia ali que não fazem bem para o corpo da gente. Então, quanto mais a gente vai se aprofundando, a gente conhece coisas que a gente pode ir colocando, vai se melhorando. A gente sabe que tipo de alimentação a gente pode fazer à noite, o que de repente a gente come e que sabe que o corpo vai trabalhar muito para colocar as toxinas para fora. Comer um churrasco à noite é bom? Talvez seja bom socialmente, mas para o nosso organismo, aquela carne gordurosa, ele vai trabalhar muito para ter que colocar essas toxinas para fora. Então, o ideal é uma alimentação leve, uma coisa assim que o nosso corpo não tenha tanto trabalho durante a noite, porque assim a gente vai se regrar e levantar melhor. Bom, professora Ana, hoje no Educa Brasil, produzindo conhecimento, e a nossa temática é corpo e mente. Bom, com certeza você aí, nosso telespectador, já ouviu aquela frase célebre, né? Corpo são, mente sã. Na verdade, ela é oriunda de uma sátira que se discutia a questão, o medo da morte. E a professora Ana Zatara agora nos deu vários ensinamentos, mas um muito importante que agora eu fico curiosa. O que é se preparar para a noite de sono, professora Ana? O que é isso? Nossa. Se preparar para a noite de sono é desliga a televisão, acostuma o cachorro longe. O que é esse espaço que na literatura fala e os profissionais de educação física falam? O que é se preparar para ter uma boa noite de sono? É tirar o celular da cabeceira? Por favor, professora Ana. Isso seria ótimo, né? Eu assim, tentei algumas vezes, mas eu fico muito perto ali, mas é uma questão talvez de mais segurança. Eu fico pensando, se acontecer alguma coisa, eu chamo alguém por ali. Mas é ilusão, né? Porque a gente não precisaria estar com o telefone ali, sendo que a vida inteira da gente, a gente tinha um telefone em casa que ficava em outro lugar e tá tudo bem com todo mundo. É uma questão, acho que é um hábito ruim que a gente criou aí com esse século XXI. Uma coisa que é bacana é a gente pensar muito no que a gente está ingerindo, na nossa alimentação. Tem alguns alimentos que eu costumo utilizar só pela manhã ou até um certo horário da tarde. E agora, daqui para frente, no horário das 5, 6 horas da tarde para frente, eu não consumo mais. Aqueles que têm cafeína, aquilo que é muito pesado. Então agora, se eu for tomar um chá, eu vou tomar um chá de camomila, de erva doce, capim-cidreira, que é uma coisa que vai me trazer uma calma, vai me voltar a uma coisa mais tranquila. No meu caso, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que já me aciona o gatilho do baixa a bola aí, tá na hora de dormir, banho. Então eu deixo o meu banho é um banho morno à noite. Esse é um gatilho também que me dispara o sono. Outra coisa que eu faço, o meu banho já é com uma luz bem diminuída. Eu tenho ali uma luz bem simbólica, eu falo, porque
a luz, a pouca luz, também faz com que eu já esteja me preparando para o sono. A questão do cachorro, né? Tem pessoas que dormem, o cachorro não acorda, o cachorro dorme um monte, o gato tal. Depende do animal, né? Eu tô com a minha filha viajando, esses bichos que dormiam com ela estavam mal acostumados, agora estão comigo lá e eu tô pagando um preço, mas daqui a pouco ela volta. Então tem essas coisas. Não tomar muita água à noite. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu acorde no meio da noite e vá ao banheiro. Isso vai fazer com aquilo que eu falei, vai derrubar tudo que está sendo arrumado ali. É como se alguém tivesse. O pessoal lá dentro está fazendo a faxina no teu corpo e você levanta e estraga tudo. Até retomar o sono, demora. Às vezes a pessoa perde o sono, vai dormir lá por 7, 8 horas da manhã, já é hora de acordar, né? Então, essas seriam algumas das dicas aí. E cada um, às vezes, acaba tendo a sua. Óleos essenciais, às vezes colocam ali a lavanda, né? Isso também ajuda bastante. O importante dessa sua fala agora, né, professora Ana, é que cada pessoa tem que se percebendo, né? E para ter esse corpo sã e a mente sã, né, são ali, você tem que fazer esse exercício de se reconhecer. Ah, nós temos aí o que a literatura coloca e o que você pode aproveitar para a tua vida. Qual é a tua perspectiva, né, de ter um corpo bom, uma mente boa, como que isso vai entrelaçar. Então, acho que um aprendizado aqui no Educa Brasil, produzindo conhecimento, para você que está aí participando do Educa Brasil, produzindo conhecimento, se observe, preste atenção em você, para além do que a mídia fala, né, professora Ana? Mas existe uma literatura, sim, que apresenta as perspectivas, o que pode ser melhor, mas principalmente você tem que encaixar essa literatura na sua vida. Ela cabe aqui? E depois também uma questão, né? Como que você quer chegar na sua velhice, né? Hoje você tem 17, 18 anos, mas como que você se vê aos 70, aos 80, considerando que nós estamos numa perspectiva do povo brasileiro do aumento, né, dos tempos de vida. Então, a gente tem uma perspectiva da longevidade no nosso país. Então, assim, como o teu corpo e a tua mente vão chegar aos 70, 80 anos e até compreender que você tem 70, 80 anos e que as limitações mudaram, né, professora Ana? Porque um corpo de 17 consegue fazer algumas questões que um corpo de 80, 90 talvez não consiga. Por favor, professora Ana. É verdade. Essa questão do corpo de 80, 90 fazer alguns movimentos é bem interessante, porque ele vai ter memória, ele vai lembrar daquilo que você fez na juventude. Então é importante que a gente tenha, que a gente faça, que a gente jogue, que a gente pule, brinque, porque lá na frente ele vai lembrar. Por mais que ele esteja, às vezes, afetado por uma doença, que ele não tenha memória, esteja lá, sei lá, com Alzheimer, com alguma coisa assim, que ele não lembre conscientemente, mas inconscientemente ele vai conseguir, por meio de estímulos, trabalhar de forma melhor. Isso é muito visível, assim, a resposta que as pessoas que praticaram atividade na juventude, como eles respondem lá na frente. É aquele acervo motor que está dormente, mas ele está lá, ele existe, ele tem memória. Então é por isso que é muito importante, né? Então, este jovem que está aí, né, no Educa Brasil produzindo conhecimento, crie memórias, né, professora Ana? Crie memórias para que seu corpo lá no futuro, né, com você com seus 80, 90 anos, o seu corpo recupere essa memória que você teve de como você tratava o seu corpo. Muito bem. Você está no Educa Brasil produzindo conhecimento. Hoje a nossa convidada é a professora Ana Zatar. Além de professora, é empreendedora na área de cerâmicas e trabalha com a temática de sustentabilidade. E veja só, é uma profissional da área de educação física. Para você que pensa que educação física é só trabalhar em academia, não, não é só trabalhar em academias. Existe todo um espaço, veja, lá durante o curso de graduação, na verdade, a sua primeira grande opção foi o empreendedorismo, né, professora Ana? Trabalhar nessa perspectiva de vida, porque trabalhar com sustentabilidade é trabalhar com vida, né? Mas uma vida sem agredir tanto a natureza, porque sempre terá agressão, mas qual é o caminho que eu vou ter que eu não vou agredir tanto a natureza? Professora Ana, vamos falar agora de corpo e mente a partir dessa perspectiva de sustentabilidade, por favor.
Então, a professora Dina estava falando, eu estava lembrando de eventos que a gente pode fazer hoje de forma bem sustentável, né? Uma corrida de rua. Eu costumava praticar corrida rústica e uma coisa que me incomodava muito era a questão, assim, os atletas correndo e jogando copinho na rua, daí ficava aquele mar de copos de plástico, então a pessoa parecia que perdia a educação, porque daí ali parecia que era permitido jogar lixo no chão, então é uma coisa que não alinhava, e de certa forma ficava tudo lá, aquele monte de plástico jogado, e aquilo é recurso. Então, a gente entender que quando a gente faz um evento, a gente precisa olhar esse todo mesmo, esse todo. Não é só o kit que o atleta vai ganhar, o que eu vou colocar nesse kit? Às vezes a gente via lá coisas que eram era porque ninguém pensou na hora que estava fazendo, né? É um plástico dentro de uma maçã dentro de um plástico, dentro de outro plástico, e aquele monte de plástico que você dá. Então, assim, o mínimo que a gente poderia pensar como aquele que está fazendo um evento é que destino que eu estou dando aquilo. Colocar, conscientizar mesmo, né? E a gente precisa falar sobre isso. Tem essa questão da logística reversa, as empresas precisam fazer, mas eles não estão sabendo como fazer, não é cobrado ainda no Brasil, mas tem muita coisa. Então, o que acontece? As ONGs, as redes sociais, pessoas que gostam da temática acabam pegando, assim, correndo em paralelo ali, para tentar fazer com que a informação chegue, porque a grande mídia, que seria aquela que está lá falando que o corpo tem que ser daquele jeito, ela não está falando que o resíduo tem que ser destinado de tal forma. Muito pouco se fala sobre isso, apesar de que todo dia a gente liga a televisão e tem a temática ambiental ali, mas não ensina, é como se fosse um manual mesmo, ó. Pega isso, leva isso, vai acontecer isso e você vai reverter em isso. Eu sei porque nas redes sociais eu estou há 3 anos. E até hoje eu conto novidade, a mesma coisa, o mesmo post, a mesma informação, e tem gente que não sabe. Por quê? Porque eu vou atingir um determinado público. Agora, isso, digamos assim, num horário nobre de uma televisão aberta, seria sensacional. E isso a gente não tem essa mentalidade ainda. Por quê? Porque o consumo, ele é interessante para movimentar, mas para o meio ambiente, para a questão da sustentabilidade, ele não é legal. Então, o que eu preciso? Eu preciso parar de comprar. Eu preciso fazer diferente. Até uma sugestão de leitura seria O Músculo da Alma, que é um livro do Nuno Cobra, que é o mesmo que escreveu esse aqui, A Semente da Vitória, que é um livro que eu sou apaixonada, e principalmente pelo capítulo 5, que eu considero o mais importante, que realmente é o que fala sobre o repouso, o sono e o repouso. Então, quem tiver a curiosidade aí, sugestão quente de leitura sobre Nuno Cobra, Semente da Vitória. Ele escreveu esse outro depois, que chama O Músculo da Alma, que ele coloca essa questão até da roupa que você vai para a academia. Hoje é um apelo também. Precisa de tanta roupa? E essa questão da moda, o consumo, ele não é sustentável. Então a gente fica ali, né? A gente fica numa balança, pesando o que a gente vai fazer para tentar ter uma escolha melhor. Não, professora Ana, trabalhar com essa temática, corpo e mente, a partir de uma perspectiva de sustentabilidade, o que de fato é o que você precisa, né? E quando você colocou, eu há muitos anos fazia corrida rústica também, e eu lembrei, a questão dos copos era uma questão muito evidente. Uma que ficava assim, quem eram os retardatários ou que tinham mais dificuldade para correr, que era o meu caso, você já pegava um espaço todo cheio de copos, e aí você ia pisando naqueles copos, Então, assim, poxa, e é uma questão tão simples, né? Será que ninguém pensou nisso? Uhum. E aí, quando você para, ou quando você dá realmente presente para as pessoas, gente, vai tanto pacote, eu fico sempre observando, as pessoas têm um hábito de dar cestas, né? Cestas. Vai a cesta, daí de repente você tem 10, 15 cestas na tua casa. Vai um papel manteiga, vai um outro plástico. E aí? A troco de qual perspectiva?
né? Então, assim, Exatamente. É. pensar, ah, nossa, mas eu vou dar um presente lindo. Poxa, mas eu vou realmente refletir o que, que esse presente lindo está causando de impacto. O que minha ação de correr, por que, que eu não passo a fazer uma reflexão? E a partir de bom senso, até, por exemplo, conversar com organizadores, conversar com as pessoas a partir de outras perspectivas. Porque é possível mudarmos, né? Quando a gente tem lá o corpo sã e a mente sã, tinha uma perspectiva do medo da morte. E ainda, querendo ou não, nós continuamos. Se nós não pensarmos no princípio de um corpo e de uma mente a partir da sustentabilidade, o que estaremos deixando para as novas gerações? É uma boa perspectiva. Professora Ana, nós vamos caminhar para os momentos finais do Educa Brasil Produzindo Conhecimento. O Educa Brasil Produzindo Conhecimento é um programa alternativo, faz parte da grade da TV Profissão, né? E passamos aí em vários canais, né? Em várias possibilidades, em multiplataforma. O que isso quer dizer? Nós estamos no Facebook, estamos na televisão formal, estamos no YouTube, passamos em espaços da academia, ou seja, a perspectiva é uma discussão científica a partir das temáticas. Professora Ana, hoje, nossa convidada, a professora Ana Zatar, professora e empreendedora na área de cerâmica, nós estamos discutindo corpo e mente. Professora Ana, vamos lá, seus momentos finais aí a respeito da temática corpo e mente. Eu acho que o nosso corpo posicionado na sociedade, né, como ele está hoje, a gente precisa olhar para ele de todos os ângulos possíveis. E cada descoberta que a gente fizer, cada olhar que a gente descobrir aí, a gente precisa ter uma ação. Não adianta a gente só saber e não colocar em prática. O que, que a gente precisa? Então, a gente está falando da corrida de produção de resíduo. Na minha empresa, a embalagem ela é um cartucho craft. E já vai com carimbo dizendo que ela pode ser utilizada como lixo do banheiro e da cozinha. Aqui em casa, ele vai no rejeito. Só rejeito, porque o outro vai para a composteira. Então, conforme eu fui descobrindo, conforme eu fui aprendendo, eu fui adotando. E como a Dinamara falou, cada ação, cada pessoa vai ter a sua fórmula. O importante é que a gente, cada vez que descobrir alguma coisa nova, a gente tem um conhecimento novo, que a gente imediatamente coloca em prática. Se eu, na minha escola, na minha academia, eu sei que bexigas, balões, EVA, glitter, são substâncias, são produtos que não são bacanas para o meio ambiente, e eu estou trabalhando lá com os meus alunos, as ODSs, ou eu falei sobre sustentabilidade, falei sobre poluição da água, eu não posso mais colocar isso ali para fazer um arco de balão. Eu tenho que pensar. E o que a gente faz, às vezes? A gente tem dificuldade em soltar. A gente fica agarrado com o problema ali. Mas solta e deixa vir o novo. Faz uma decoração diferente, com flores naturais. A professora Dinamara falou uma coisa para mim uma vez que ficou muito forte, que ela falou que ela gosta muito de planta, mas de planta que tem raiz. Planta que fica, que fixa, porque ela tem um significado maior. Então, que a gente consiga olhar dessa forma, que aquilo que fique, né, que seja essa coisa nova, ela cria raiz, que a gente vá regando e que isso gere frutos lá na frente, alinhado com aquilo que a gente tem como propósito, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida acadêmica ou na nossa vida profissional. Então, agradeço, Dinamara, esse momento, porque eu estou falando aqui de assuntos que eu sou apaixonada, ficaria falando aqui até amanhã, porque não falta, né? Não falta assunto, mas eu sei que a gente tem horário aí, só que eu só tenho a agradecer. Muito obrigada por esse espaço e por esse momento aqui. Imagina, professora Ana, professora e empreendedora, mas assim, ainda a gente tem uns minutinhos. Você falou uma coisa aqui muito importante, principalmente para nós que somos professores. Ah, então a temática do meio ambiente, ela está em pauta para nós professores há pelo menos 20 anos. E aí, realmente ter coragem de olhar para suas práticas e falar assim, poxa, se eu ensino isso, eu preciso mudar a minha perspectiva. Se eu ensino sobre meio ambiente, se eu vou lá, faço com as crianças, né? Porque geralmente a gente faz essas
atividades, essas práticas pedagógicas com as crianças. Vamos abraçar a árvore. E depois você faz um cartaz com glitter ou de EVA. Poxa, você não viu que a tua ação é completamente contraditória à perspectiva que você acabou de trabalhar? Quer dizer, abraçar Sim, a árvore foi muito. lindo com a criança, né? Foi lindo. Mas, vem cá, se você saiu dali e deu um monte de glitter para as crianças, colocou elas com um monte de cartolina nova, não ensinou essas crianças sequer a fazer o que é um papel reciclável, né? Que é coisa mais simples fazer com as crianças, o aproveitamento do papel, mesmo que for elas derreterem o papel e fazerem um novo papel. Não, você vai com papel novo e daí tem aquela lista que se pede para os pais um monte de material, né? E aí? Que perspectiva é essa? Ah, eu sou uma escola sustentável, a minha academia é sustentável, ela tem o selo XPTO, né? Porque nós estamos numa sociedade, nós falamos isso no programa, que é uma sociedade de selos, é uma sociedade de muita aparência, mas quando vai ver, aquele colchonete que ele usa na academia, de onde que veio aquele colchonete? De quem que ele comprou? Será que aquela empresa ela tinha Uhum, uma mão de obra que estava de acordo com o Ministério do Trabalho, com todas as regras de trabalho, exatamente. né? Então, assim, quando nós falamos de corpo e mente, e daí busca aquelas palavras que você falou lá no começo, é uma perspectiva interdisciplinar, né? É uma Total. perspectiva de você olhar o homem, o seu legado, dentro desse contexto que nós temos e o que nós vamos deixar para as próximas gerações. Então, é muito importante, ó, a professora Ana Zatar dando essa dica aí para os professores e para os pais, para as famílias que estão acompanhando o Educa Brasil, produzindo conhecimento, que é, lá na tua escola você tem um argumento para falar com a professora, ah, vamos trabalhar meio ambiente? Então, tira um pouquinho o glitter, né, Ana? Tira os balões, Uhum. né? E ainda as escolas ainda vão Balão, pegar nossa, balão que... Então, enche de tem gazelle, que solta, vai refletir. lá para. Daí os bichinhos comem, vai parar no estômago. São É, outras é isso que perspectivas. acontece. Mas, Mas, mas Ana, sabe, agora professora, faça a sua tem saudação final. Diga lá, querida. uma Diga, pode imagem falar. que eu gosto, tem uma imagem que eu gosto muito dela, é um bueiro. É um bueiro que alguém foi lá e pintou, hoje tem vários ali no Google, e escreveram assim: o mar começa aqui. Independente, posso estar aqui em Curitiba, posso estar em Brasília, posso estar lá em Matinhos, na praia, em Rio de Janeiro. O mar começa aqui. Isso para mim é muito interdisciplinar. E eu vejo corpo e vejo mente ali. Porque a partir do momento que eu entendo que aquele bueiro faz uma conexão com o mar, eu entendo o meu corpo, o que eu preciso fazer com o meu corpo e com a minha mente para ter esse alinhamento de tudo que eu penso, que eu falo, que eu faço, e de forma macro, que aquilo chegue no meu vizinho, que chegue na pessoa que eu nem conheço, que está lá do outro lado do oceano. E assim, quando eu penso que aquela outra pessoa também tem as mesmas necessidades que eu, e que eu preciso ter uma atitude melhor, aí eu consigo entender corpo e mente de uma forma humana. Eu acho que até passa do humano, porque os animais também, né? Se a gente não tiver esse conhecimento, não entender que o mar começa ali e destrinchando tudo que vai, todos os desdobramentos daquilo ali, né? Aqui, onde a gente vai parar? E é esse, eu acho que é esse, é o momento de, já passou da consciência, é o momento da ação. Chega de falar, tem que se conscientizar, não, tem que botar a mão na massa. Faz aquilo que você já sabe. Faz um pouquinho por dia. E aí a gente vai ter um mundo melhor. Professora Ana Zatar, empreendedora da área de cerâmica, hoje participou do Educa Brasil, produzindo conhecimento. Nosso agradecimento, Ana, por participar do programa. E sim, sempre flores com raízes, árvores com raízes, porque nós precisamos deixar o nosso legado. A todos vocês, muitíssimo obrigada por participarem do Educa Brasil, produzindo conhecimento. Na semana que vem, vamos novamente para outro Educa Brasil, produzindo conhecimento. Tchau, tchau.